Meu nome é Inara Marçom, eu nasci dia 21 de março de 1991 e isso faz de mim uma mulher millennial. Seja muito bem-vinda ao novo episódio do Vida Desejante, meu videocast ou podcast, dependendo de onde você está ouvindo ou assistindo. A gente está no YouTube e no Spotify. No episódio de hoje, a gente vai analisar a história de uma personagem que eu gosto muito. Não é a minha personagem preferida da série que eu vou citar, mas é a minha série preferida. E a história dessa personagem é a história de muitas de nós. Hoje a gente vai falar sobre Rory Gilmore. Eu acho tão engraçado falar o nome Rory. Não foi feito para o português esse nome, né? Rory. Olha que difícil. Mas enfim, não dá para falar Rory também, então vamos de Rory. Se você já assistiu Gilmore Girls, você conhece muito bem a Rory Gilmore. Se você ainda não assistiu, vou te dar um panorama bem rápido do que é a série. Essa série é a minha série preferida, eu sou apaixonada, eu assisto uma vez por ano. E amo muito, tenho muita identificação com a Rory e com a Lorelai, que é a mãe dela. Realmente é uma série que abre muitos caminhos e muitos campos de discussões. Dá até vontade de fazer um clube, sabe? Pra gente conversar e discutir sobre a série, porque tem muita coisa. Eu tenho uma grande amiga que também assiste e também gosta. Nossa, a gente já chegou a várias conclusões e já debateu várias vezes sobre o futuro, o passado e o presente de todas as personagens. O que acontece? Quando começa a série, ela tem 16 anos e a mãe dela 32, ou seja, a mãe dela teve ela na adolescência. A mãe dela, a Lorelai, é filha de um casal de aristocratas, engravidou na adolescência, porque ela era bem rebeldona, e fugiu de casa. Saiu e foi criar a filha sozinha. A série começa com ela voltando para casa dos pais para pedir dinheiro, para colocar a Rory numa excelente escola de ensino médio que se chama Chilton. É uma escola particular, uma escola de aristocratas, uma escola que tem uma educação fortíssima, porque o sonho da Rory ou da Lorelai é que ela faça Harvard. Então ela precisa de uma educação forte e tal. E aí dá tudo certo, ela consegue o empréstimo dos pais com uma condição de que eles têm que jantar toda sexta-feira na casa dos pais. Então aí começa a história e, enfim, muitas coisas se desenvolvem a partir de então. Mas o que a gente vai falar é sobre esse panorama de adolescência e depois de vida adulta da Rory. A série acaba quando ela se forma na faculdade. Então ela tá indo pro mercado de trabalho. E depois, em 2016, fizeram um revival na Netflix quando ela está com 32 anos. E muitos fãs ficaram completamente decepcionados em ver o futuro, né? Assim, como que a Rory está na vida adulta. Porque ela está sem emprego, ela fez uma coisa ou outra que foi legal, mas ela está sem emprego, ela não tem dinheiro, ela está voltando para casa da mãe, ela tem crises de ansiedade, ela na parte amorosa não tá nada legal. Ela se tornou amante de um dos caras de um dos namorados dela lá da primeira parte da série, da primeira fase da série. Então, tá tudo errado na vida dela. Muita gente se decepcionou porque falou: Meu Deus, ela tinha tudo, ela tinha a faca e o queijo na mão, como assim ela tá um fracasso? E eu achei genial, porque na verdade a Rory é uma millennial e a série retratou muito bem o futuro, os 30 mais dos millennials. Eu sou uma mulher millennial, eu tenho todas as minhas amigas também, e eu tenho muitas clientes e muitas mentoradas dessa geração. E é uma geração de pessoas que tiveram oportunidades muito boas de conquistar coisas muito grandiosas e que se veem patinando. Se sentem perdidas, se sentem um fracasso, se sentem não suprindo as expectativas que colocaram em si mesmas e que também as pessoas de fora colocaram em si. Então, ao mesmo tempo, tem muita gente que não entende porque que a geração é assim e fala, não é possível, essa geração teve tudo e não consegue ir além. Ao mesmo tempo, é uma geração também muito frágil emocionalmente, então com muitas crises existenciais, crises de ansiedade, crises de depressão, uma juventude que toma muitos remédios, que é muito viciada em café. Ao mesmo tempo, é uma galera que faz muita terapia, então o pessoal da nossa geração está muito preocupado com fazer terapia, com se entender, com entrar em processos de autoconhecimento, porque percebeu que para dar conta de tudo, vai precisar sustentar a si mesmo.
né? Não é à toa que eu trabalho com o que eu trabalho, não é à toa que eu tô aqui falando com você, porque, obviamente, é um trabalho que eu faço em mim, porque eu só vou dar conta, e só consigo dar conta de ser quem eu sou se eu aprender a me sustentar. Mas voltando na Rory pra gente entender tudo isso, eu quero só dar um aviso antes. Esse podcast ele não vai ter um tom pessimista, tá bom? A gente vai entender essa fama dos millennials e eu quero que você, na verdade, saia depois de ouvir mais esperançosa e mais tranquila quanto à sua existência, não se afundando ainda mais, porque eu não quero também que a gente use esse panorama histórico, econômico que a gente vive e que a gente viveu como muleta pra gente falar, então é isso, minha geração não deu certo, vamos partir pra próxima. Não, né? Mas vamos entender por que que todas as expectativas e sonhos que a gente tinha lá atrás provavelmente falharam. Ai, kkk crying. A Rory, ela era uma adolescente, então, brilhante, extremamente inteligente, que ia muito bem na escola. Ela era muito protegida pela mãe, muito protegida pela cidade onde ela mora, que é uma cidade pequena. Todo mundo a conhece, todo mundo acha que ela é uma menina brilhante, fantástica, boa, agradável, enfim. É aquela pessoa perfeita. E tem um problema muito sério aí. Porque todas as vezes que ela erra, e isso acontece várias vezes durante a série, ela surta. Ela não consegue sustentar os próprios erros. Ela não se coloca em encrenca, nunca. A Lorelai, a mãe dela até brinca que ela precisa ser uma adolescente, ela precisa tomar seu porre, ela precisa, né, sei lá, enlouquecer. E ela não faz isso. Ela é extremamente responsável, irritantemente irresponsável. É, Inclusive, a mãe dela é muito mais irresponsável do que ela, porque ela é muito certinha. E ela faz tudo certo. Então, nos momentos em que ela tropeça e que ela erra, são tropeços grandes e ela não consegue sustentar. E mesmo os tropeços pequenininhos, tem uma cena, por exemplo, já no início, acho que na primeira temporada, que ela passa em Chilton, né, na escola lá particular, e ela não tá conseguindo ir bem, porque ela vem de uma escola um pouquinho mais fraca do que Chilton. Ela não tá conseguindo ir bem, mas ela sabe que ela vai conseguir acompanhar depois de um tempo. Só que ela começa a ficar muito nervosa que ela não tá indo bem, porque ela é chamada a atenção, que ela tá precisando dar uma acelerada, né, no aprendizado dela. Ela passa a noite estudando antes de uma prova, ela acaba perdendo a hora para essa prova. No caminho, um cervo bate no carro dela, aí obviamente ninguém acredita, porque as pessoas falam, você atropelou um cervo? Ela, não, eu fui atropelada por um cervo, porque realmente ela foi e ninguém acredita nela. Ela chega super atrasada para a prova, não deixam ela fazer a prova, ela dá um escândalo imenso na escola. Aí a Lorelai, que é a mãe é chamada, a Lorelai também dá um escândalo e fala o quanto a filha dela é boazinha, é boa, é inteligente, merece uma segunda chance. Então é tipo inaceitável para ela e para as pessoas em volta dela que ela erre e que ela seja cobrada e que ela seja tratada como os demais. E isso é muito problemático, né? Quando a gente olha de fora. É uma menina muito mimada, muito protegida, que tá sempre certa. E isso você percebe também no primeiro namorado dela, o primeiro namorado dela, que é o Dean, não é meu namorado preferido. Se você é fã de Gilmore Girls, eu sou o Team Jess. Mas o Dean é um namorado, o primeiro namorado muito, muito legal, assim. Só que ela não trata ele tão bem. Eu demorei um pouco pra ter essa noção. Normalmente eu fui conversando com a minha grande amiga Nanda, que também é muito fã de Gilmore Girls, que eu cheguei a essa conclusão. Eu achava o Dean um pouco tóxico e chato, até entender que a Rory foi um pouco tóxica, na verdade, com ele. E ele era bastante inseguro em relação a ela. Mas você percebe que quando os dois se separam, e eles se separam porque o Dean fala eu te amo e ela não consegue responder, e ele fica profundamente magoado. É essas horas que eu acho ele meio chato, sabe? Mas enfim, depois a gente pode fazer um podcast só pra falar disso. Mas a cidade inteira fica contra ele. E ela não abre a boca pra defendê-lo em nenhum momento, sendo que ele terminou porque ela não conseguiu falar que amava ele. E ela não consegue se colocar e dizer que foi ela que errou. Ela fica quieta e deixa o menino ser humilhado pela cidade, apanhar praticamente do dono da lanchonete, que é o Luke, que é um personagem muito, muito importante pra série também.
Ela não fala nada. E isso foi minha amiga Ananda que me colocou à luz, assim. Eu falei, caramba, é verdade. E aí por que que ela não fala nada? Porque ela não vai admitir na frente de todo mundo que foi ela que causou tudo aquilo. Ela prefere que ele seja, porque é mais natural que ele seja é, repreendido, humilhado, cobrado do que ela. Então, é uma pessoa que tem muita dificuldade em lidar com os erros e com a rejeição. E que não consegue entender quando as pessoas não enxergam o brilhantismo dela. Parece uma pessoa terrível, mas eu fui essa pessoa durante muito tempo. Eu, como a Rory, cresci numa família que sempre me protegeu e, ao contrário dela, eu não sou criada por mãe solo, eu sou criada pelos meus pais, que sempre me deram, enfim, todas as oportunidades que eu podia ter, eu sempre tive acesso a muitas coisas, eu fui criada numa cidade que não é muito grande, eu tinha um excelente empenho na escola, meus professores sempre me elogiavam, sempre gostavam muito de mim, eu era muito bem vista, muito bem quista, sempre fui tida pelos amigos da minha mãe, dos meus pais, né? Até pelas mães das minhas amiguinhas, como uma excelente menina, muito boa, muito boazinha, muito agradável, muito obediente. Quando eu era criança, as pessoas ficavam muito impressionadas que eu sempre comi de tudo, porque minha mãe sempre fez essa educação alimentar muito forte lá em casa. Então, nossa, a Inara come de tudo, a Inara é muito boazinha, a Inara é muito obediente. E aí rolava até uma coisa bem chata que algumas mães faziam, que era me comparar com as filhas delas na frente, sabe? Eu me sentia muito mal quando isso acontecia. Então, aquela coisa de, ah, tá vendo, fulana? Olha, a Inara come de tudo, tá vendo, fulana? A Inara faz isso. Eu odiava que fizesse isso na frente das minhas amigas, porque era muito chato. Ao mesmo tempo, eu me sentia bem. Ao mesmo tempo que eu odiava, porque era muito chato, tinha um fundinho lá dentro que eu me sentia bem de ser tão elogiada. Eu internalizei muito que eu era essa menina boa, boazinha, obediente, inteligente. Eu lembro a primeira vez que eu tirei uma nota muito baixa foi quando eu mudei de escola. Aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu com a Rory. Eu mudei de escola, a escola era mais forte, eu fui mal em algumas matérias que não tinha na minha escola anterior. Eu não admiti. Eu tirei um 13,5 em física, que eu nunca. Física ou química? Que eu nunca esqueci na minha vida, esses 3,5. Eu posso ter esquecido da matéria, mas os 3,5 eu não esqueci. Eu acho que foi física. E eu tive um surto. Eu chorava copiosamente, como se alguém tivesse morrido. Minha mãe falava, filha, pelo amor de Deus, respira, tá tudo bem, é só uma nota. Eu não admitia. Eu olhava pra minha mãe e falava, eu nunca tirei essa nota. Eu não tiro 3,5. Era inadmissível pra mim. Nesse ano eu fiquei de recuperação de história e física ou química. Eu tô achando que é química, porque eu lembrei que eu fiquei de recuperação de química. E de história, eu só tirava 10 na outra escola, em história. Quando eu cheguei e fiquei de recuperação de história, eu me torturei tanto com isso. Era inadmissível, eu não me conformava. Eu me tornei, em contrapartida, a maior nerd em história. Meu professor tinha até um certo bode, porque toda vez que tinha prova eu pedia folha extra pra escrever, porque eu não ia admitir ficar de recuperação em história. Eu sempre fui de humanas, né? Então, era uma coisa que eu não admitia. Eu acabei, como a Rory, me tornando uma excelente aluna nessa escola também por livre e espontânea pressão, de mim mesma para mim mesma. Eu tinha que tirar notas excelentes o tempo inteiro. Eu saí da escola, eu prestei vestibular, eu prestei 2 vestibulares. Eu passei passei na Federal da Bahia, que eu queria muito ir pra Bahia no começo. Depois eu não quis ir, eu queria fazer USP, eu não passei na USP porque eu fiquei extremamente nervosa. Eu tive uma crise de ansiedade no meio da prova, porque uma pessoa do meu lado perguntou que horas eram, faltava 1 hora e meia ainda para acabar a prova, e eu entrei em crise de ansiedade e eu não conseguia mais ler os exercícios. Eu chutei todo o resto da prova, que era praticamente 3 matérias, todas as de exatas, eu tinha feito todas as de humanas antes, e não passei. Não passei na USP. E não passar na USP também foi outro baque. Nossa, eu não me conformava, porque eu ia bem nos simulados, eu ia bem, eu fazia cursinho junto com o terceiro ano do ensino médio. Então, muito foi investido na minha educação também para que eu passasse numa excelente escola pública. Eu tinha certeza que eu passaria na USP. Eu passei na UFBA e não fui por
não querer ficar tão longe. Eu achei que eu queria, mas quando chegou na hora H, eu falei, não quero ficar tão longe da minha família, né? Que eu sou do interior de São Paulo. Resultado, eu quis ir para São Paulo de qualquer forma, acabei fazendo uma escola profissionalizante de teatro particular. Eu sempre tive muito apoio dos meus pais, eles sempre me apoiaram. Chegou na escola de teatro, eu também tinha excelentes notas, deu tudo muito certo, eu fui uma das melhores alunas da turma. Sempre uma das melhores alunas, sempre muito nerd, sempre muito correta, sempre muito certinha mesmo. E aí você chega na vida adulta, que é o que aconteceu com a Rory. Você chega na vida adulta e ninguém te enxerga com o brilhantismo que você era vista antes. Ninguém, você não tá mais naquela cidade pequena onde todo mundo se conhece, você não tá naquela comunidade pequena onde todo mundo te conhece, você está no mundo real. Você está concorrendo com milhares de pessoas que têm até níveis educacionais muito maiores que os seus, têm realidades muito mais privilegiadas do que a sua, que têm indicações, que tem milhares de coisas. E você percebe que as pessoas não te olham com a mesma admiração e encantamento que as pessoas da sua infância e adolescência te olhavam, você é só mais uma. E quando você é criada numa bolha onde você é um bebê brilhante, você passar a ser só mais um é muito dolorido. Você começa a achar que tem algo que você está deixando de fazer e você precisa suprir isso que você está deixando de fazer. Você começa a achar que o erro é você. E aí você vai afundando cada vez mais. Isso aconteceu com a Rory na série no Revival, quando... Tô falando muita palavra em inglês, né? Mas é porque é a palavra que coloca. A Netflix fez um revival em 2016 para contar 10 anos depois, né, que a série acabou, pra gente ver o que tá acontecendo. Aí é quando a gente vê que a Rory, na verdade, tá totalmente perdida. E ela tá totalmente perdida porque ao mesmo tempo que ela não consegue um trabalho, ela quer também o trabalho. Ela não quer aceitar o passo a passo. Ela não quer começar do comecinho lá, começar, entre aspas, de baixo para ir crescendo. Ela já quer começar no topo, afinal de contas, ela sempre começou no topo. E outra coisa que eu também me identifico, uma arrogância muito grande de achar que você só pode ter aquilo que está lá no topo, que é grandioso. Você não pode passar pelas etapas que todo mundo passa. Você meio que já pode pular. Afinal de contas, você é você. Você é grandiosa, você é brilhante. Como assim ninguém tá vendo que você é brilhante? E isso faz com que você não aproveite as oportunidades de aprendizado, porque você já quer a oportunidade. Então, quando vem uma oportunidade para você que é um pouco menor do que aquilo que você sonhou, você quase até tira sarro de tipo, não quero isso, imagina que eu vou fazer isso. E você vai ficando cada vez mais para trás, porque você não está mais na adolescência, você não está mais naquela cidade pequena, você não está mais naquela comunidade. E aí, quando as pessoas acharam ruim a Rory ter esse destino, eu falei, gente, é só você entender, traçar direitinho a história dela. É óbvio que quando chegasse na vida adulta ia dar problema. É claro, porque ninguém sustenta essa bagagem de pressão o tempo inteiro. E parece que ela é uma pessoa ruim, ou que eu, talvez você esteja tendo uma imagem de que eu lá atrás era uma pessoa chata e arrogante, mas a verdade é que a gente se cobra em excesso e continua vestindo a capa de boa moça, a capinha de agradável, então você tá sempre dizendo sim para as pessoas, sendo agradável, sendo boazinha, e essa cobrança gigantesca é só você com você mesma, e aí isso te afunda cada vez mais, toda vez que você erra, você vai lá para baixo. E eu ainda estava numa profissão onde eu precisava de testes, né, como atriz. Eu era testada o tempo inteiro e recebia muitos nãos. Isso eu acho que foi muito bom, porque eu acho que desenvolveu bastante o meu caráter. Eu acho que isso me tirou realmente dessa bolha onde eu vivia e me colocou no mundo real. Ao mesmo tempo, me frustrou muito, 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 muito. Era sempre muitos nãos. Então, assim como a Rory, que vem de um lugar onde recebe sempre muitos sims e muitas ovações, será que é assim que fala? De repente você começa a receber não, 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 todo mundo batendo a porta na tua cara o tempo inteiro, você não tem outra alternativa a não ser sentir que você é um grande fracasso, que você tá completamente errada. E aí o que que dá? Crise de ansiedade. A Rory tem, eu tive, os momentos em que você fala, eu sou uma farsa, eu não dou conta. E você não tá dando conta de suprir as suas expectativas sobre você mesma, você não tá dando conta de suprir as expectativas de todas essas pessoas que te forjaram, que hoje em dia talvez não estejam nem aí se você vai suprir ou não, mas que você está.
Você ainda está sustentando aquela imagem de boa moça, de boazinha, que dá conta de tudo, que é a inteligente, que é a bonita, que é a agradável, que é a melhor. Você ainda está sustentando essa máscara. Só que é uma máscara, você sustenta essa máscara e você não dá. Na verdade, eu acho que não é nem você não sustenta, você está tentando sustentar essa máscara e está tudo desmoronando à sua volta. E isso é muito típico da nossa geração. Isso é muito típico dos millennials, porque nós fomos uma geração muito promissora, né? Muito promessa, assim. A gente teve acesso à internet, à comunicação, à globalização. A gente teve muito mais oportunidades do que os nossos ancestrais, do que os nossos pais. Os nossos pais, normalmente, né, na classe média, são pais que trabalharam muito, que se esforçaram muito, que sacrificavam muitas coisas para conseguir colocar a gente numa boa escola, numa escola particular, e a fazer outras coisas também. Então, eu fiz inglês, natação, circo, teatro, e meus pais sempre ali, sempre trabalhando muito. Eu lembro dos meus pais trabalhando muito e eu podendo fazer bastante coisas, assim. Então, a gente tinha essa ilusão. O que nos foi prometido também foi: vocês vão ter todas as oportunidades no colo, a melhor educação, aprender a falar outras línguas, vocês vão ter tudo, porque lá na frente vocês vão escolher uma faculdade, se formar, e vocês vão fazer dinheiro, e vocês vão casar, ter filhos, ter uma casa própria, ter um carro. E aí você chega na vida adulta e parece que você só patina. Você tá muito distante de comprar um carro, você tá muito distante de comprar uma casa, você tá muito distante de conseguir construir uma família, você não tem nenhuma estabilidade financeira, supondo. E aí você olha em volta e você fala: meu Deus, a Rory aos 32 volta pra casa da Lorelai, porque ela não tem mais dinheiro, ela não tem mais emprego, ela não tem mais nada. E ela tá tentando entrar numa grande, se eu não me engano, no New York Times ou no The New Yorker. Ela escreveu um artigo famoso para o New Yorker e foi só isso, foi isso que ela fez. E ela tá tentando entrar num grande jornal, e aí uma startup, uma revista pequena quer contratá-la e ela desdenha completamente, porque não é ali que ela quer estar, sabe? E no final das contas ela se vê tendo que ir lá pedir por esse emprego e a menina não quer mais aceitá-la, porque percebe que ela desdenhou. E aí ela tem que voltar pra casa da mãe. E aos 31 eu voltei pra casa dos meus pais também, eu e Lucas, meu companheiro. Meus lançamentos, não é que minha vida financeira estava terrível, mas tinha decaído bastante. Eu tinha perdido um pouco a mão no meu trabalho digital e eu queria viver uma vida nômade. E o Lucas tinha topado viver essa vida nômade comigo, mas ele falou: a gente vai ter que se reorganizar, porque ele tinha acabado de deixar o emprego dele de 8 anos no restaurante para trabalhar comigo na internet, e a gente precisava de uma rentabilidade maior. Então voltamos para casa dos meus pais, na minha cidade, para conseguir fazer isso. E passamos 8 meses lá, até a gente se mudar para Florianópolis. Esses 8 meses foram 8 ou 9 meses, foram bastante desafiadores pra mim, porque eu me senti exatamente como a Rory. As pessoas falavam: ah, você voltou pra Limeira? Eu falava: não, eu não tô de volta, eu não tô de volta. E era desesperador pra mim ter voltado sem ter conquistado a fama, as coisas que eu queria ter conquistado quando eu saí de lá. Eu tava me sentindo um grande fracasso. E aí foi quando a minha amiga Nanda me recomendou o livro Eu Não Aguento Mais Não Aguentar Mais, que eu vou deixar aqui no link da descrição para vocês, que explica um pouco sobre a nossa geração, o porquê que a nossa geração não consegue construir a mesma vida que os nossos pais construíram para si dentro do mesmo prazo. Então, se você pegar os seus pais aos 30 e pouco, provavelmente eles já tinham você, uma casa, cachorro, carro, emprego fixo, estava tudo certo. E talvez você não consiga ter o mesmo que eles na mesma idade. Assim como eu não. Minha mãe me teve com 21 para 22 anos. Então, quando aos 32 eu voltei para 31, desculpa, eu voltei para casa dela, aos 31 minha mãe já tinha uma filha de 10, uma empresa. Meu pai também já tinha se aposentado, mas já estava em outro emprego. A gente tinha uma casa nossa, tinha carro, viajava e não sei o quê. E eu, aos 31, estava voltando para a mesma casa, sem nada, com um pouquinho de dinheiro na conta, e era isso. E hoje, aos 33, eu tenho uma estabilidade financeira que para mim já é um grande ganho, mas não tenho uma casa própria, não tenho como investir numa casa própria ainda, ou construir uma casa, ou comprar uma casa, isso ainda não é uma realidade para mim. Tô vendo de comprar um carro,
que é uma coisa que eu quero e preciso no lugar onde estou morando, e eu e Lucas estamos vendo ainda como é que faz, como é que vai fazer, que carro que é melhor e tal, porque é um grande passo pra gente, é uma despesa a mais. Só de ter estabilidade financeira eu já acho que é um grande sucesso, já tá bom pra caramba, mas demorou bastante, né, pra conquistar isso, comparando com os meus pais. E provavelmente você também é cobrada, né? De cadê sua casa própria? Cadê o seu diploma, talvez? Cadê o seu dinheiro? Cadê o seu carro? Cadê sua família? Cadê seu filho, sua filha? Cadê seu marido, sua esposa? Cadê você conquistando tudo aquilo que seus pais conquistaram com a sua idade? Não tem simplesmente porque o mundo é completamente diferente. Esse livro, Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, me deu um panorama muito interessante sobre a nossa geração. A nossa geração realmente foi uma promessa, realmente os nossos pais deram a vida para que a gente conseguisse conquistar, mas o que eles não esperavam é que ao em torno teríamos diversas crises econômicas, teríamos pandemia, teríamos várias crises sociais também, teríamos uma mudança total de realidade com o avanço da globalização e da internet. Isso mudou muita coisa. Olha a profissão que eu tenho hoje, era uma profissão completamente que não existia lá atrás. Eu não tinha como desejar ser quem eu sou hoje, porque não era uma coisa possível, não tinha como. Eu tô aqui gravando do meu celular um vídeo com um microfoninho. E, gente, pelo amor de Deus, a gente lá atrás, o que que a gente tinha? Aquele celularzinho da cobrinha. Olhe lá ainda, né? Demorou muito pra gente conseguir ter a tecnologia, assim. Então. O mundo mudou muito e mudou muito rápido. Eu com 33 anos, quando converso com um adolescente ou quando vejo algumas coisas no TikTok, por exemplo, você percebe que você tá quase obsoleta já, assim. Tem adolescentes e jovens que veem coisas que a gente tá falando e que já acha que é coisa muito antiga. E, gente, eu sou uma mulher de apenas 33 anos, eu sou muito nova ainda. Você que tá me ouvindo, a gente é muito nova ainda e a gente já tá obsoleta para alguns adolescentes. A gente já tá velha, a gente já tá, nossa, ultrapassada. As coisas estão passando muito rápido, estão mudando muito rápido. É difícil você construir algo sólido e duradouro quando tudo é mutável à sua volta. Os nossos pais, eles conheceram o mesmo mundo durante muito tempo. Então, é mais fácil, e isso leva para a vida, a gente estruturar algo quando as coisas estão estáveis. É só pensar numa construção, a gente só consegue ter uma construção sólida, forte, firme, quando essa construção está sendo pavimentada dentro de uma base firme, né, realmente, né? Dentro de uma estabilidade ali. E não é o caso da nossa geração. Por mais que a gente tenha tido tudo em mãos para poder brilhar, o mundo não nos dava o solo estável para isso. É como se a gente estivesse plantando em areia. Eu lembro, eu nunca fui religiosa, tá? Mas eu lembro, quando eu era criança, eu frequentei umas 2 vezes um acampamento da presbiteriana com uma amiguinha minha da minha sala que era da presbiteriana. E eu gostava muito de ir porque dava pra brincar, enfim. E tinha uma musiquinha que falava assim: não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar, mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade já vai derrubar. A rocha é um lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, aí como era religiosa, mas a paz de Cristo tu tens. E aí, essa música nunca saiu da minha cabeça, olha só, eu sei a música até hoje de cor e salteado. Porque realmente não dá pra construir uma casa na areia. Não dá pra construir uma casa na água. Você tem que construir uma casa num solo firme. Nós, millennials, estamos tentando construir casas na areia. Nós não temos um solo firme para pousar os nossos sonhos, os nossos desejos e as nossas vontades. O mundo está em constante mutação. Tudo que a gente acha que é bom hoje, amanhã vai ficar obsoleto. Olha os aparelhos eletrônicos que a gente usa. Nesse momento eu estou gravando para vocês de um iPhone 15. Ao final deste ano, esse iPhone já está ultrapassado e daqui 3 anos ele já está com a imagem ruim, praticamente. Eu trabalho com as redes sociais o tempo todo, eu preciso estar. Eu preciso estudar, eu preciso reinventar, eu preciso entender do novo algoritmo, das novas estratégias. É muito cansativo você estar o tempo todo com o pensamento de troca, 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 troca. É exaustivo. Então, eu quis fazer esse episódio, estou fazendo esse episódio para eu quero que ele sirva como um pouco de afago em vocês. Se as coisas não estão indo na aceleração que você gostaria, se hoje você tem 30 e poucos como eu,
40, e você ainda está em processo de construção de algo que seus pais já tinham construído, estavam quase aposentando nessa fase, esse é o fardo da nossa geração. Cada geração tem o seu e esse é o nosso. Nós temos esse obstáculo. Nós dificilmente vamos construir algo antes dos 40 anos. Pode ser que aconteça, é claro, porque sempre tem as exceções à regra. Tem gente que fica milionária, tem gente que lança um negócio e bomba, tem muita gente milionária que você conhece provavelmente nas redes sociais, na internet, falando inclusive como que você pode ser milionária. É, eu não acho que essas pessoas não ficaram, elas ficaram, mas eu acho muito cansativo e exaustivo você se comparar a elas. É o mesmo que se comparar com o primo, sabe? Ah, mas o seu primo fez medicina, aquela coisa. Agora você tá se comparando porque tem gente da sua geração que tá milionário porque aprendeu a lidar com a internet. Calma aí, garota. Sossega. Não é porque o fulaninho tá milionário porque aprendeu a lidar com a internet que você também tem que estar. Sossega. Nós viemos de uma geração de transição. Nós viemos de uma geração que está atravessando várias coisas que mudam o curso da nossa realidade. Olha a pandemia, o que foi. Na nossa vez de ser adulta, na nossa hora de ser adulta, é um monte de crise econômica, é o nosso país que está numa polarização ferrenha política, é uma instabilidade completa. Então, calma. Nós estamos num solo arenoso. Vai ser mais desafiador fertilizar este solo e florescer as nossas coisas. Isso não significa que você não vai conquistar o que você deseja. Eu estou aqui para te dizer, sou uma mulher millennial de 33 anos, consegui conquistar a minha estabilidade financeira, não sou uma mulher milionária. Já tive muito medo de falar isso na rede social e ser vista como, então você não é competente no seu trabalho, porque olha que ponto a gente chega, não é mesmo? Não sou uma mulher milionária, eu sou uma mulher construindo a minha vida. Pago aluguel, assim como a maioria de vocês, pago as minhas contas e meus boletos, assim como a maioria de vocês, tenho que fazer as minhas contas para ver o que eu posso comprar esse mês, o que dá para comprar ali, onde dá para investir aqui, onde dá para investir ali. Sim, eu tenho a realidade de muita gente. E é uma realidade muito privilegiada ainda, porque eu tenho uma grande estabilidade financeira e uma vida muito abundante. Não me falta nada. Eu posso viajar, posso fazer um monte de coisa, mas eu não tenho uma casa própria, eu não tenho um carro, eu tenho vontade de ser mãe, às vezes eu olho e falo, meu Deus do céu, como é que eu vou colocar uma criança na escola? Porque como é que eu vou tirar do meu orçamento para pagar uma escola que hoje em dia, se lá atrás meus pais pagavam 400 e pouco na minha escola, hoje em dia uma escola de ensino médio já tá 5.000. Então, assim, como? Como? Como que a gente faz para dar para os nossos filhos uma realidade melhor que a nossa? Como? Essa é sempre a minha questão, sabe? Quando eu penso em ter filho, como é que eu vou conseguir dar uma realidade melhor do que a minha? Pelo menos igual. Como? Se as coisas estão muito mais caras do que elas eram antigamente. Então são vários desafios externos que a gente está tendo que lidar. O fracasso millennial que as pessoas falam, eu não vejo como fracasso. Eu vejo que a nossa geração, apesar de todos os desafios externos, a gente é a primeira geração que se preocupa em se conhecer. A gente faz cursos de autoconhecimento, a gente faz terapia, a gente lê muitos livros sobre isso. A gente ainda tem o privilégio de ser a última geração que sabe o que é ficar offline, que sabe o que é ter tédio. A gente consegue ficar mais offline por conta disso. Eu espero que você consiga. A gente tem muita coisa positiva, a gente tá tentando educar os nossos filhos com uma educação mais positiva, uma educação mais atenciosa, para que eles entendam como lidar com as emoções, porque a gente sabe o que é ser ansiosa, o que é ter alguns certos transtornos desde muito jovem. Então, a gente está tentando melhorar as próximas gerações, a gente está tentando se melhorar, a gente está tentando aprender a se sustentar enquanto seres humanos, não só se sustentar pelo dinheiro, mas eu, por exemplo, tô aqui falo sempre com vocês sobre autoliderança, que é essa sustentação da gente mesma, né? Que é uma coisa que eu passo adiante, porque é uma coisa que eu pratico na minha vida, porque eu sei da importância de me manter firme, de me livrar dessas expectativas e dessas visões alheias sobre a minha vida, porque eu quero construir a minha vida como eu puder, dentro da realidade que eu tenho. A gente gostaria que o mundo fosse melhor, a gente gostaria que o mundo fosse diferente? Sim, mas qual é a realidade que a gente tem hoje? A realidade que a gente tem hoje é esse mundo que a gente vive, que a gente possa fazer o melhor dentro dele, sabendo que aquela promessa que nos foi feita lá atrás, realmente ela não vai ser cumprida. Eu acho que a primeira grande frustração do millennial é entender.
que nós fomos enganados. Que na verdade nós não fomos enganados porque não tinham nem como saber, né? Mas acho que a grande frustração do millennial é entender que nos prometeram um mundo que não existe. Não existe mais. E não vai existir. Então a gente precisa fortalecer as nossas bases internas e continuar seguindo e entender que a gente está sim tentando construir em solo arenoso. Então vai ser mais desafiador. Mas ao mesmo tempo, eu acho muito importante a participação da nossa geração na construção da humanidade, porque a gente está podendo olhar para questões sociais, a gente está podendo olhar para questões emocionais e psicológicas muito mais por conta dos millennials. Então, não acho que é a geração do fracasso, eu acho que é a geração em busca de humanidade, porque a jornada do herói não foi pra gente, mas a jornada da heroína, que é nosso episódio passado foi sobre isso, eu acho que é muito a jornada millennial, é a nossa, a gente buscando se reencontrar. Eu acho que cada geração tem o seu papel, cada geração tem a sua contribuição para a construção da humanidade. E eu acho que a contribuição dos millennials é a terapia, o gato, o café, o latte, Britney Spears, no VMA, de jeans, com o Justin Timberlake, Never Forget. Acho que a gente já fez muito para a humanidade, acho que agora a gente pode descansar. Então eu acho que a gente teve que passar por todas essas oportunidades e não conseguir concretizá-las para que a gente pudesse ser a geração que ousa olhar para dentro. Eu não acho que nós somos um fracasso. Eu acho que nós somos uma contribuição, assim como todas as gerações que vieram antes da gente e as que virão depois da gente. Eu gostaria que a gente olhasse para a nossa história com mais generosidade, com mais carinho, com mais amor, entendendo que nós somos uma geração de transição e que nós estamos realmente tentando o nosso máximo. E eu acho que isso é muita coisa já. Me conta como você recebe esse episódio, me conta um pouquinho da sua história se você sentir, me conta se você é fã de Gilmore Girls, me manda aqui um comentário que eu vou amar saber como que esse episódio chega até você e a gente se vê na semana que vem. Um grande beijo e até já! Espera um pouquinho antes de você ir, esse é um recado da Ina da edição pra você. Eu não te falei um recado importantíssimo nesse episódio. Se você me acompanha no Instagram ou na newsletter, você já tá sabendo, mas eu não podia deixar de avisar vocês aqui do podcast, esse grupo maravilhoso de pessoas que me ouvem e me assistem, que é com muito orgulho, muita alegria, muita satisfação que eu conto pra vocês que nos dias 5 e 6 de outubro eu vou guiar a minha primeira vivência presencial 100% autoral em Florianópolis. Vai acontecer no final de semana do dia 5 e 6 de outubro. Serão 2 dias de imersão prática, sensória corpórea, para a gente mergulhar na autoliderança e se transformar nessas mulheres que lideram as próprias vidas. Para saber todos os detalhes, investimento, onde vai ser, como vai ser, todo o cronograma, vai ter um link aqui na descrição do vídeo e do podcast para o site com todas as informações. E qualquer dúvida você já sabe, pode me chamar no direct do Instagram, pode me deixar um comentário que a gente conversa, tá bem? Vai ser uma honra ter você nessa egrégora de apenas 15 mulheres, uma egrégora super íntima, super pequena e muito potente. Não vejo a hora de sair da tela e poder te olhar nos olhos. A gente se vê em outubro. Um beijo!